Boa noite, pessoal, tudo bem, queridos? Pontualmente 19h30. Como estão todos nessa noite? Gostaria de saber como é que tá todo mundo, de onde vocês estão falando. Vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem me falar se estão me ouvindo bem, eu agradeço. Oi, Leninha, tudo bem, querido? Vocês podem me dizer se estão ouvindo bem, gente? Só me deem uma luz, por favor, porque eu tô totalmente sem saber. Tudo bem? Boa noite, Ellen. Curitiba. Tá bem, Leninha? Que bom que estão me ouvindo, então. Eu agradeço porque eu não tenho muito como saber, né? Se vocês estão me ouvindo. Tá no trabalho, Ellen? Londrina. Obrigada, Lidiane, por me avisar. Boa noite, Edith. Obrigada. Dourados, Mato Grosso. Londrina, Grazi. Tudo bem, parceira? Como é que você tá? Gil, boa noite. Ai, que bom. Que bom que melhora agora. Deixa eu ver quem mais aqui. Salvador. Museu Áudio bom, que bom, som perfeito, fico bem feliz. Maringá, tô esperando vocês entrarem pra gente aquecer os motores. O Cleidomar, do Rio Grande do Sul, tudo bem, querido? Câmbio, boa noite, amada. Apucarana, Capão da Canoa, Jutaí, Amazonas. Gente, quanta gente de longe, que delícia. Eu tô em Curitiba, pra quem não sabe, Jutaí, Amazonas. Tangará da Serra, Mato Grosso. Boa noite, gente, tudo bem? Quem tá chegando me dando um oizinho. Eu tô aqui só dando boa noite para todos, porque eu entendo que tem um aquecimento, muita gente tá chegando agora. Tem o Ives de Joinville, tudo bem, Ives? Bom, pessoal, eu gostaria de começar com vocês essa noite, em primeiro lugar, agradecendo pelos votos. Nós tivemos... dois temas dessa vez, dois temas que eu entendo que foram muito importantes, né, do ponto de vista, que são coisas que vocês vêm me pedindo de lives anteriores. E até para explicar um pouquinho, eu vinha fazendo as lives nas terças, mas eu tô fazendo um curso agora na terça-feira e ficou um pouco difícil eu estar com vocês nas terças, tá? Então, por isso que agora, excepcionalmente, eu comecei hoje na quinta, dia 11 de maio, e diante de dois temas, né, que a gente falou sobre como resgatar o amor próprio após uma grande decepção, e o segundo era como terminar um relacionamento quando ainda existe amor, que inclusive é um capítulo do meu livro O Amor Sustentável, que dá sempre muito pano para manga, mas o tema que ganhou para essa noite foi como resgatar o amor próprio após uma grande decepção. Foi o que a maioria votou, mais de 67%, deu uma diferença considerável dessa vez. Então, eu gostaria de começar com vocês, em primeiro lugar, falando sobre o que é decepção. A gente às vezes fala, puxa, eu me decepcionei com alguém, tá doendo muito, né? Porque a decepção, ela mora num lugar de uma dor, normalmente uma dor profunda. E com quem que a gente se decepciona? Normalmente nós nos decepcionamos com pessoas que nós adotamos na nossa vida. Olha que palavra forte. E eu vou trabalhar com vocês na base do tema, muito em cima dessa questão da adoção. Por quê? E vou provar que é muito importante, porque nós não conseguimos amar uma pessoa sem adotá-la. Vocês já pensaram nisso? Então, normalmente, quando a gente sente uma decepção muito grande com alguém ou com uma situação, é porque nós adotamos essas pessoas ou essa pessoa que nos decepcionou na nossa vida, ou uma ideologia, ou um sonho foi adotado e a gente se decepcionou por não realizar. Porque a gente pode pensar assim, uma decepção pode vir de um relacionamento que acabou, pode vir de uma demissão, muitas vezes até de uma doença, porque a gente pode inclusive se decepcionar até com Deus, né? Escuto muito isso na clínica. Poxa, será que Deus me abandonou? Eu sempre tive tanta fé, minha vida tá tão difícil, parece que a gente tá vivendo uma sucessão de coisas, às vezes difíceis, e a gente se sente, então, muito impactado por isso.
Então, a minha primeira pergunta para a gente poder começar a trabalhar um pouquinho, se vocês gostariam de falar em uma palavra, uma pequena frase, o que já decepcionou vocês fortemente na vida? O que vocês entendem que foi ou que está sendo muito difícil vocês darem conta nesse momento? Ou que tipo de decepções que talvez até já façam algum tempo, que vocês já tenham vivenciado, mas que de alguma forma ainda estão aí reverberando dentro de vocês. Seria bem interessante se vocês pudessem ir trazendo, enquanto eu vou trazendo um pouquinho dessa questão da decepção com a adoção. Bom, gente, o que tem a ver a decepção com o amor próprio? Uma coisa importante da gente entender é que o amor próprio, ele em algum momento foi construído nas nossas relações de base. Como que nós aprendemos a amar, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós aprendemos a amar sendo amados, não tem outro caminho, né? Eu não posso aprender algo que alguém não tenha me ensinado de alguma forma na minha relação. Então, o nosso primeiro amor, a pessoa que nos adotou lá na base, que normalmente começa com o amor materno, a gente inclusive está aí perto do Dia das Mães, mas nem sempre, né? Imagine que essa mãe tenha morrido no parto, ou que por alguma situação qualquer essa mãe não tenha criado esse filho vai ter que ser adotado por alguém. E eu vou mais fundo, eu digo que até essa mãe, quando cuida desse filho, ou esse pai, quando já entra junto com essa mãe, que é o melhor dos mundos, que vão amar essa criança e ensinar essa criança a amar através do amor deles próprios, esses pais também vão ter que adotar essa criança. Não basta colocar uma criança no mundo, a gente tem que adotar ela, né? Então, a gente chega no mundo aí muitas vezes até sem consciência do nosso corpo. A gente tem sensações, mas ainda não tem a nossa individuação construída. Uma criança muitas vezes começa a sentir uma dor, mas ela ainda não está consciente da individualidade dela, né? Então, até para isso, o amor de base é muito importante, para a gente se construindo enquanto seres humanos. Então, a gente precisa do amor de alguém para sobreviver. Se você pegar um bebê e jogar ele aí no meio de uma floresta, ele não vai sobreviver. É o amor de alguém que vai transitar, que vai construir o psiquismo dessa criança, a referência dela. Em algum momento, ela vai começar a se reconhecer e ela vai, então, passar a se amar a partir do amor do outro, né? Então, veja que curioso. E para a gente poder se relacionar, a gente vai ter que entender que apesar desse amor lindo que os pais nos deram e que por um bom tempo a gente acreditou que nós fôssemos as figuras centrais do universo, porque quando somos crianças é assim que tudo começa, né? O nosso amor de base, ele precisa desse olhar. Em um segundo momento, a gente vai começar a ir para a escola, vai começar a se relacionar e a gente vai perceber que mesmo quando a gente aprendeu a se amar muito bem através desses pais, a gente não é o gás da Coca-Cola, a gente não é a última bolachinha do pacote, a gente vai se relacionar com outras crianças, com outras pessoas e a gente vai entender que a gente pode começar a se relacionar de um outro lugar. Um lugar que muitas vezes é o lugar da falta. Nós percebemos que somos rejeitados, que nem sempre a gente vai agradar, que um coleguinha às vezes empresta o lápis de cor para um, mas não empresta pra gente, empresta pro outro. A gente vai tendo que lidar com isso. Olha que coisa doida. E aí a gente vai entendendo que sim, a gente pode gostar das pessoas, mas que pra gente se relacionar com elas, elas vão ter que nos adotar e nós vamos também ter que adotá-las para elas poderem fazer parte do nosso circuito afetivo, assim como os nossos pais, os nossos cuidadores tiveram que fazer um dia. Por isso que é tão doloroso quando a decepção entra. Porque essa decepção, ela parte de um lugar que já é conhecido por nós. O lugar da nossa base, o lugar que tudo começou. Né? O lugar em que a gente aprendeu tanto o nosso valor como seres humanos, quanto as nossas limitações como seres humanos. Né? Então, no primeiro caso de amor ali, em que nós somos adotados pelos nossos pais e colocados no centro da vida deles, né? A gente entende aquelas delícias do que é a gente estar
com todo o amor, feito um primeiro amor da juventude, feito uma grande amizade, feito uma relação super gostosa que a gente tenha com a nossa carreira. E daí, num segundo momento também, assim como lá na base, no momento que a gente começa a estudar e entender quem que a gente é nesse mundão, a gente começa a lidar com limitações e, em muitos momentos, com as decepções. Por isso que dói, por isso que é difícil, por isso que é frustrante, porque tá ali no nosso cerne, na base das nossas relações. Espero ter feito uma introdução só para vocês poderem começar a pensar um pouquinho no como que as nossas emoções, elas estão com a gente há muito tempo, e muitas vezes aquela decepção que a gente tem na vida adulta, ela já ativa uma coisa muito da nossa base. E se a gente não trabalhou isso, seja uma relação bacana com a família, numa relação bacana com a nossa construção de base na infância, e se a gente não teve uma oportunidade de ter alguém que nos cure, que nos ajude a nos curar das nossas dores, quando essas dores familiares vierem, a gente fica sentindo mais. É por isso que tem gente que tem mais facilidade para lidar com decepção e algumas pessoas têm muita dificuldade. Daí a importância do nosso bate-papo de hoje. Tá bom, gente? Mas vamos lá, tá uma delícia, tem bastante gente, espero, podem me perguntar se eu não fico clara com alguma coisa. E eu gostaria agora de começar a entender o que na vida de vocês trouxe vocês para a live de hoje. Quais são as decepções que vocês sentem que estão muito difíceis de vocês superarem? O que vocês acreditam que magoou ou que deixou marcas? Ou que impeça de alguma maneira vocês darem passos para frente, porque tem disso, né, gente? A decepção, ela muitas vezes é um lugar que a gente ocupa e que fica com muita dificuldade para sair dele, né? A gente às vezes senta naquela poltrona e por mais ruim que ela esteja, não consegue levantar. Eu digo que é uma poltrona de espinhos às vezes, né? Então vamos lá para as perguntas. Ó, a Mayara tá falando que ela tá bastante perdida, 15 anos numa relação e fui traída e estou separada. Vocês vejam só. Aí nós podemos começar a pensar no quanto que é difícil em muitas situações o nível de decepção, né, que a gente vai ter que lidar. Porque existem decepções mais leves, claro, e algumas muito mais pesadas. O que eu sinto quando eu atendo na clínica a questão da separação? A separação por si só, ela já é um luto muito doloroso. Porque quando eu me divorcio de alguém, eu estou me divorciando de uma relação, de um projeto de vida, muitas vezes de uma posição de uma família, né? Que você pode, se você tiver filhos, você vai ter guarda compartilhada. Se você muitas vezes não tem recursos para comprar uma outra casa, vocês vão ter que dividir a cena da casa por um tempo até conseguir cada um ir para o seu caminho, vai ter que baixar muitas vezes o padrão de vida, tudo isso é bastante difícil. Mas acima de tudo, a gente se divorcia também do amor próprio nesse período, né? Porque aos olhos do parceiro que parte, nós voltamos para um lugar comum se foi ele que pediu o divórcio ou da parceira. E como dói a gente sair de um lugar especial que a gente habitou por muito tempo. E o que eu quero dizer para vocês é que é natural que seja dessa forma. Porque muitas pessoas vêm para análise se cobrando, já faz 3 meses, como se 3 meses, 6 meses fosse muito tempo. E os nossos processos de luto, gente, demoram em torno de 18 meses aí pra gente começar a elaborar de um jeito mais saudável. Isso tem pesquisas imensas, né? Isso, veja, isso não é uma regra. Isso são pesquisas normalmente de um padrão de dor que você vê que é difícil para as pessoas. Porque você está numa posição de uma morte, de um lugar simbólico, de um lugar importante, de um lugar em que você sabia que era um porto seguro, que era uma referência para você. Então, a gente tem que levar em conta que essa média, para uns pode ser um pouco mais, para outros um pouco menos, mas o lugar de dor é um lugar que, em primeiro plano, ele precisa ser respeitado. E, em segundo lugar, entender, né,
em que momento que esse divórcio aconteceu, porque no caso da Mayara, ela tá falando que ela teve uma traição, mas aí vem as questões que a gente tem que começar a pensar dentro das nossas relações. Em que momento que a gente foi sentindo que de alguma forma a relação começou a se desgastar? E qual foi o nosso papel nisso? Quem nos traiu ou quem nos decepcionou sinalizou algo que nós não quisemos ver? Em algum momento houve alguma menção, alguma mensagem de que a relação não iria bem? E por que eu estou levantando isso? Porque normalmente, quando a pessoa percebe que ela já estava identificando os sinais e ela não tomou uma atitude, a dor costuma ser maior. Porque além de eu ter que perdoar o outro, de alguma forma, para eu poder seguir, eu vou ter que me perdoar por eu não me permitir assumir o que eu vi. Sabe aquela história que muitas vezes a gente fica numa relação em que a gente vê nitidamente que o outro não nos ama, mas ele não quer nos liberar? Vocês já viveram isso, gente? Você vê aquelas relações em que a pessoa não tá ali contigo, ela não te assume, mas ela também não te libera. Fica no morno. Isso também acontece, por mais estranho que seja, no casamento. Às vezes a relação não tá boa, você vê que tá desgastado, mas nenhuma das partes toma uma atitude para que a relação seja realmente rompida. Então, um lugar muito importante que a gente tem que observar, sem medo, é o quanto nós fomos coparticipativos nessa decepção. Não estou falando que as pessoas que traiam estão no seu lugar legítimo, né? Eu sempre digo, é melhor a gente ser pela porta da frente em qualquer relação, né? Não tá bom, o ideal é a gente sair da relação. Agora, será que a gente poderia, de alguma forma, ter evitado não o fim, mas talvez evitado a traição? Pra gente não ter que enfrentar uma dor a mais? Não raro a gente vê que a dor que o outro nos impõe muitas vezes é de uma situação nem sempre de caráter do parceiro, por vezes é um mau caratismo, mas também é muito comum a gente perceber que um dos cônjuges, o cônjuge que foi traído, às vezes já vinha lendo alguns sinais. Então, será que tem alguma coisa na sua vida, não só talvez na relação conjugal, mas nas relações de amizade, talvez no trabalho que você esteja se sentindo inseguro, por medo de sofrer uma decepção, você precise assumir alguma postura de desconforto e levar um papo com alguém das suas relações, para não ter que lidar com a decepção em dose dupla, né? Com aquela decepção de não se enxergar também. O Ives está falando: após o período de luto, que cada um tem o seu, como podemos reverter a baixa autoestima, normalmente que colocamos a culpa nos outros? Puxa, essa tua última frase, Ives, eu vejo que tá muito ao encontro do que eu tô falando, né? É natural, lógico, que a gente se ressinta no caso de uma traição, mas nem sempre um relacionamento termina por traições. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa relação em que a pessoa que terminou, por exemplo, era uma pessoa super legal. Era uma pessoa apaixonante, era uma pessoa que valeu muito a pena você ter estabelecido uma relação com ela, mas a pessoa, de alguma maneira, sentiu que a relação virou uma amizade. A pessoa não te traiu, ela não era sacana, era uma pessoa trabalhadora, joia, mas para ela o sentimento se transformou. Você acha que a sua autoestima também não vai se sentir debilitada, por mais que a pessoa seja bacana? Então eu digo que é difícil, gente, o fim. Existem fins piores, né? Mas às vezes eu já atendi situações em que eu já vi analisando o meu, falando, olha, eu preferia até que ele tivesse me traído, eu preferia até que ela tivesse me sacaneado. Pelo menos eu poderia xingar, falar mal, mas ela era uma pessoa super legal, ele era um cara incrível. Então parece que a minha autoestima tá ainda pior.
porque eu não consegui dar conta de uma pessoa super legal do meu lado, como se a gente tivesse um defeito. Em primeiro lugar, gente, viver é se decepcionar. Eu não fico muito surpresa quando as relações findam. Eu lamento quando as relações findam. Mas eu fico muito mais surpresa quando as relações dão muito certo, no mundo de tantas incertezas. Então, entender que as coisas são finitas, que esse corpo é finito, que nós vivemos de muitas fases, que óbvio que a gente não casa para separar, óbvio que a gente não entra num trabalho para ser demitido, isso é óbvio, assim como eu não saio de casa pela manhã para bater o carro, eu não saio de casa de manhã para ser assaltado, as relações da gente com a vida, felizmente a gente procura ter relações com saúde mental, a gente não fica na neuro o dia inteiro achando que coisas terríveis vão acontecer, a não ser que a gente esteja, né, enfrentando um transtorno pós-traumático ou alguma patologia. Mas fora isso, né, gente, é natural que possamos esperar coisas boas, mas o fato é que as decepções estão aí, as guerras estão aí, as dificuldades financeiras estão aí, os desgovernos estão aí, então as decepções também vão bater nas nossas portas. Entender isso não vai fazer com que nós não venhamos a sofrer. Mas entender isso não vai nos responsabilizar o tempo todo sobre tudo. Algumas coisas são muito importantes que a gente assuma, mas tem inúmeras coisas que definitivamente não estão sob nosso controle. O sentimento de uma outra pessoa, por exemplo, é uma delas. É uma dessas coisas que a gente não tem controle. Nem sempre conviver bem, a gente ser legal, a gente até curtir o outro na cama, ser gostoso, garante que a relação vai durar. Porque a vida muda, as pessoas mudam, né, os interesses mudam. E por vezes a situação se transforma até numa amizade. Para um ok, para outro não. Porque cada pessoa está no momento. Cada pessoa está num fôlego. E eu estou falando, claro, aqui de relação amorosa. Mas se a gente levar isso para o mercado de trabalho, também é assim. Muitas vezes a gente consegue entrar numa empresa no momento que a empresa estava decolando. E às vezes a empresa daqui a pouco, né, vem aí a enfrentar dificuldades financeiras. Não é porque você não é bom profissional. É porque realmente a empresa muitas vezes teve que levar em conta até que você é tão bom profissional que ela demite o outro, porque as duas pessoas estão numa função, porque o outro às vezes está com problema, está enfrentando... Vocês sabem que isso conta, né? Às vezes é um pai de família, e às vezes a pessoa está ali sozinha. A empresa às vezes demite até porque você tem qualificação. Eu já ouvi isso, gente. Né? É o correto? Não, mas acontece. No mundo real acontece. Então, como que a gente vai começar a construir a nossa autoestima? Em primeiro lugar, percebendo, né, que as pessoas têm direito de não gostar da gente, elas têm direito de não ficar na relação para sempre. Hoje a gente vive aí 80 anos, nós não tem mais aquele ver felizes para sempre, como antigamente, que as pessoas viviam 40 anos. Então, é natural que tudo mude. Segundo, quem vai embora não tá indo embora para nos magoar todas as vezes. Às vezes dá porque não tá mais fazendo sentido para a pessoa. E a gente é que vai se magoar, o outro não teve interesse em nos magoar, não tem anestesia para divórcio, para demissão, é no seco mesmo, é doído, mas entender isso. Em segundo lugar, entender que, imagine você sem romantização, mas olhar, ouvir, ter humildade de ouvir o que está sendo dito, seja no momento da demissão, seja no momento em que o rompimento aconteceu, e seja no momento até da gente perceber que talvez a gente que tenha se equivocado em alguma coisa, talvez a gente não tenha realmente condição, não tenha tido condição de dar o nosso melhor no momento de uma relação a dois. Talvez a gente seja o responsável, nem sempre sobre o outro. Então, eu diria que, em primeiro lugar, é a gente conseguir entender que nem tudo é sobre nós. Em segundo lugar, é perdoar. Por vezes, o outro,
para a gente poder não ficar preso ao outro para sempre. Ou perdoar a nós mesmos, porque nós sentimos que de alguma maneira nós somos a parte mais responsável por aquele término, seja ele de qual relação for, e que a gente sim vai ter que se perdoar para poder se reerguer e se reconstruir. Mas isso não vai acontecer como uma poliana que pula no belo dia de manhã da cama e diz: ai, que maravilha! Ontem eu li as 10 regras do amor próprio, aqui estou eu, passei por tudo isso. Não. Uma outra coisa muito importante que pouca gente fala é a gente também entender se não estamos presos a um sintoma nas relações. Porque por vezes a gente fica preso em pessoas que estão ali, né, se comportando de uma forma totalmente sacana, e você fica com aquela sensação de que você vai conseguir, que ela vai mudar, como se você tivesse uma varinha mágica e quando você vê foi uma década da sua vida. E às vezes, gente, não é sobre o outro mudar, às vezes é o teu orgulho, você querendo provar para você, porque um dia você aprendeu de alguma forma na sua vida que você nasceu para salvar o mundo, para salvar as pessoas, para ter um toque de Midas, transformar tudo que está à sua volta em ouro, e você acha então que por alguma razão qualquer você e o seu orgulho vão mudar o outro que está do lado, por mais que ele dê sinais que não quer, ou que não vai ser fiel, ou que não vai ser uma pessoa boa para você, e você fica de plateia de espetáculo ruim. Já pensou nisso? Então, somos nós muitas vezes que damos poder para o outro. Então, para poder também retornar nesse trabalho de reconstruir amor próprio, o que a gente pode começar a entender é que esse poder que a gente dá para o outro, ele tá aqui. Eu não posso te entregar essa caneta se eu não tiver essa caneta. Eu só posso te entregar, te oferecer a minha caneta emprestada se eu for a proprietária da caneta. O problema é que muita gente pega isso aqui, que a sua essência mais linda, não só empresta como doa. O outro vai embora com a caneta e eu fico sem ter como escrever. Só que, gente, olhando aqui para a caneta, imagine que esse miolinho aqui da caneta, ó, deixa eu ver se eu consigo tirar. Acho que eu não vou conseguir tirar. Eu queria tirar aqui para mostrar para vocês. Sabe esse tubinho aqui de tinta da caneta? Imagine que a tua autoestima é esse tubinho. O outro pode levar o tubo, mas a tinta é sua. A tinta ficou com você, tá? Aqui, ó. Isso aqui é teu. Isso aqui é teu amor próprio. Então, sem perceber, um belo dia você encontra, você vê que você mandou o tubo, mas ficou a essência. Seria mais ou menos isso que eu gostaria de trazer de metáfora para você, tá? Um relacionamento, ele pode te ajudar a transformar a sua vida de uma forma mais funcional. É mais fácil escrever com o tubo junto com a tinta. Mas a tinta que vai escrever essa história é sua. O problema é que muitas vezes a gente pega e quer encaixar essa tinta nesse tubo. E a gente percebe que não encaixa, mas a gente tenta. E daí a gente pega outra caneta, outra relação e tenta de novo. E de novo. Até a gente perceber que é esse tubo aqui que encaixa bem. Ah, Lígia, então você está me falando que almas gêmeas existem e que elas são perfeitas umas para as outras? Não. O que eu estou falando é que quando nós começamos a entender quem nós somos, qual é a nossa essência, a gente consegue fazer escolhas melhores. Dá para entender, gente? Está fazendo sentido para vocês? Tá? Quando eu começo a construir melhor o meu amor próprio, eu começo a entender qual é a minha tinta. Onde que ela vai se relacionar bem? Com quais pessoas? Em quais trabalhos? Com que tipo de relações? Eu vou parar de querer me encaixar em coisa que não fala, não conversa comigo. As minhas amizades vão estar mais alinhadas, eu vou encontrando
outras canetas, tá? Que converse com a minha. Que a questão, gente, não é só a gente ser diferente, mas a questão é a gente ter, né, um equilíbrio, a gente poder entender que sim, a gente tem que ter compatibilidade de alguma forma, que eu tenho que achar alguém que me respeite, alguém que me ame, alguém que me entenda. Isso serve para amizade, para trabalho, para relacionamento de todas as ordens. Para eu não ficar tentando me encaixar aqui e ainda achar que eu sou a pessoa errada. Só que isso eu só vou conseguir fazer quando eu entender a importância da minha própria tinta, desse amor próprio. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Sabe? Porque senão, o que que acontece? A relação termina, ao invés de eu falar, escuta, vem cá, só o seguinte, isso aqui é meu, tá? Você pega e manda tudo junto. E daí você fica sem nada. Ou você manda a sua tinta junto e fica com isso aqui. Você esquece que a essência é sua, óbvio que simbolicamente. E daí quando você quer escrever, não dá. Por quê? Porque você esvaziou. Como é que a gente resgata? Entendendo, gente, quem a gente é. Não tem outro caminho. A gente vai ter que ir atrás, vai ter que resgatar, vai me devolva aqui. Não pedindo pro outro, mas conversando com a gente. Entendendo que no fundo, a gente não pode estar entregando a nossa essência na mão das pessoas, né? Que a gente precisa, de alguma forma, entender que às vezes até a gente precisa, às vezes, trocar, né? Na vida é assim, as fases são assim, a tinta acabou, a gente vai renovar. Mas essa aqui é a nossa essência. Então, as relações, elas podem vir, de alguma forma, somar, mas elas não podem vir trazer, no sentido pleno da palavra, o controle sobre nós. Elas vêm para nos desafiar. Então, quando eu vou entendendo isso, eu posso trocar, por exemplo, de trabalho, eu posso trocar até de amizade, talvez até de relacionamento. Não porque eu seja uma pessoa que descarte os outros, mas porque eu vou entender a minha importância nesse processo também. Porque nós confundimos muito, né, a felicidade com as coisas darem sempre certo. E a felicidade é aquele sabor, é aquele gostar de continuar vivendo, mesmo quando as coisas não dão certo. Isso é o princípio basal para a gente poder ter realmente um amor próprio. É a hora que a gente, por exemplo, vai para uma academia e a gente não sabe muitas vezes dançar, mas a gente se diverte aprendendo. É a hora que a gente muitas vezes consegue pedir desculpa porque a gente não se sente menor. É a hora que a gente consegue trocar de opinião, quando a gente vê que aquela opinião não faz sentido, porque a gente entende que a gente não perde valor por isso. É a hora que a gente aprende a elogiar a beleza do outro, porque a beleza do outro não me diminui. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente conseguir ver beleza nas coisas do nosso entorno, parece que mais bonito a gente fica. Então, quando a gente começa a fazer esses pequenos movimentos cotidianos nas nossas relações, a gente também pode entender que os outros também têm direito a mudar. E ainda mais profundamente, eu digo que as pessoas, na medida que elas são mais livres com as próprias emoções, que elas são mais leves, elas tendem também a se decepcionar menos. Olha que curioso. E quando eu me decepciono menos, talvez não seja porque as pessoas em volta de mim mudaram profundamente, mas talvez porque eu aprenda a saber um pouco melhor o que esperar dos outros. Eu vou ajustando expectativas. Veja que curioso. Eu não falei para vocês não terem expectativas. As expectativas são necessárias e fundamentais, até para a gente sair da cama pela manhã. Mas eu tô falando para a gente poder entender e ler melhor as pessoas no nosso entorno. Sabe aquela coisa de você ter amigos? Você sabe que tem um amigo que é para dar bronca, um amigo que é para dar colo, um amigo que é para dar conselho, um amigo que às vezes é para festa. É sobre isso, levando uma transposição para uma vida mais madura.
quando a gente vai ajustando as expectativas, as nossas decepções diminuem. E isso a gente vai aprendendo com a maturidade, com a sabedoria não vem pronto da vida, e isso vai alinhando melhor também o nosso amor próprio. Porque veja, uma criança, quando o pai ou a mãe falam para ela, olha, eu não vou te dar o doce agora que você está pedindo, você vai almoçar primeiro. A criança não vai talvez ter a competência, ela vai começar a chorar, se jogar no chão, porque ela quer o doce naquela hora. Quando a criança entender que sim, ela vai ganhar o doce, não ali quando ela tá gritando, mas após o almoço, ela tá o quê? Alinhando expectativa. Ela entendeu que ela vai ganhar o doce, mas em um outro momento. Entendem, gente? Somos assim. E a criança vai entendendo também que os pais não odeiam ela porque não deram o doce na hora que ela queria, mas que os pais deram limites e que é justamente por ela começar a compreender melhor esses limites que ela vai poder se relacionar melhor com esses pais. Ela entende que os pais estão cuidando dela. Isso é alinhamento de expectativa, mas isso também constrói o amor próprio. Porque a criança não confunde mais o não do pai com o não amor do pai e da mãe. Né? Seja ele o pai ou a mãe que tenham impedido ela de comer o doce. Ela entende que eles estão cuidando dela. Muitas vezes a vida está cuidando da gente. Muitas vezes é a vida que está dizendo, você não vai comer esse doce agora, essa relação não vai dar certo, esse trabalho não é para você. Entende, gente? Só que para nós podermos entender isso, vai ter um tempo, as coisas não são simples. A questão é que esse trabalho do amor próprio, ele realmente dá muito, muito trabalho. É um trabalho mesmo. Não vem assim. Assim como casamento, assim como inteligência, assim como aprender um outro idioma. Agora, é uma equação entre a nossa humildade de entender que coisas ruins acontecem para pessoas boas, é que a gente acaba muitas vezes tendo uma ideia, né? Puxa, como é que eu sou tão legal, tem tanta gente bacana e a pessoa se ferra e parece que daí a gente começa a se decepcionar com isso. É entender que coisas ruins acontecem para todo mundo. O nome disso é vida. E o sentido disso tudo é a gente conseguir justamente ter forças para dar o passo seguinte. E quando a gente, apesar da dor e da decepção, a gente começa a conseguir dar o próximo passo, é ali, né? Às vezes ainda tirando o prego da sola do pé, conseguindo dar o próximo passo que a gente vai resgatando o nosso amor próprio. Mais ou menos como uma pessoa que está se afogando no meio do mar, é uma pessoa às vezes que está com uma dor de uma decepção. Ela vai ter que nadar e nadar e nadar. E quando ela acha que ela não tem mais força, às vezes quando ela já tá chorando que ninguém foi salvar ela, que ela vai morrer sozinha no meio daquilo tudo, que ninguém jogou uma boia, de alguma maneira ela acha um fôlego e ela dá mais uma abraçada. E eu sempre falo o seguinte, quando a gente às vezes acha fôlego para dar uma abraçada a mais, acontece uma coisa incrível, parece que a vida vem e leva junto, vem uma onda de onde você não imagina e ela chega na beira da praia. Morta de cansada, com uma sensação de... Isso é a decepção quando a gente começa a ter que sobreviver, mas essa pessoa vai se levantar e vai conseguir dar um passo e outro passo até achar uma água potável, até achar alguém que ajude, e ela vai daí de alguma maneira se sentir forte, por mais que ela ainda esteja fraca dessa situação que ela estava quase se afogando. Olha que curioso, ela tá ali morta porque nadou, morta de cansada fisicamente, mas psicologicamente ela tá forte. E isso eu não sou nenhuma defensora, tá? Que as dores, os traumas fortificam a gente. Eles podem ou não fazer isso. Mas eu sou uma grande defensora de que por mais que a gente esteja muitas vezes no fundo do poço com uma decepção, sempre tem um feixe de luz ali pelo qual a gente pode ser guiado para sair daquela situação. Não existe nada pior para nós mesmos
quando a gente se coloca numa posição de tamanha vitimização que a gente não consiga encontrar um lugar para ter um respiro. Então, essa humildade de entender que podemos passar por dificuldades, coisas ruins acontecem com todo mundo, mas se a gente tiver a humildade, né? Por mais que o outro tenha sido uma pessoa sacana com nós, de entender que tá doendo, que tá difícil, que isso poderia ter acontecido comigo e com a população do planeta, que eu não tenho nada melhor e nem pior do que ninguém, mas que eu tenho o dever de lutar pela minha vida, que é o que eu tenho de mais precioso em mim. Eu posso estar num fôlego de dor, mas eu vou voltar em algum momento a respirar. Então, a gente entender que pode acontecer algo ruim, a gente ter humildade para recomeçar. E principalmente, gente, a gente não dá o direito do outro ser cruel conosco. Porque nós falamos de pessoas boas que vão embora, mas vamos falar de pessoas muito difíceis, pessoas muito sabotadoras, pessoas muito sacanas, pessoas que nos façam muito mal. Elas já fizeram o mal que chega. Agora, nós ficarmos no ressentimento, que é uma palavra que vem junto com a decepção. Veja a palavra ressentimento, ressentir e passar de novo a história e lembrar de novo daquilo que aconteceu e ficar ali na dor que o outro nos entregou. É mais ou menos como você receber um punhalada, uma facada no peito, e ao invés de você ir no hospital e tirar a faca e deixar que os médicos te atendam, você olhasse para essa faca que tá aqui, você empurrasse ela mais um pouquinho todo dia, ainda girasse e girasse. Você acha que você vai se curar disso, gente? Como que alguém pode se curar de uma facada de alguém e você mesmo continuar girando a faca dentro de você? Então veja, o outro já te feriu naquele dia, ou naqueles dias, ou naqueles 15 anos que a gente viu a nossa amiga aqui, que tá no sofrimento. Às vezes a pessoa suporta um mês, às vezes um dia, às vezes 15 anos. Mas no momento que a gente desperta, que a gente consegue sair daquela relação, a gente fica ressentindo. É como se a gente estivesse dando direito a ela de ela continuar nos ferindo. É como se nós estivéssemos dizendo: é verdade, você sabe mais de mim do que eu mesmo, você tem direito. Pensa nisso, gente. Você está ali aplaudindo a dor que o outro provocou em você. Quem que é pior nessa história? O outro que te lesou, que já por si só não tinha esse direito? Ou você que está todo dia replicando essa dor em você, permitindo que isso se perpetue? Então eu pergunto para vocês, se alguém entrasse na casa de vocês, ferisse um filho de vocês, ou uma pessoa que vocês amam, uma pessoa que vocês tenham muito afeto, vocês levariam essa pessoa para o hospital para ela tirar a faca que tá ali machucando ela, ou se ela levou um tiro, ou se ela teve um corte, ou vocês deixariam ela assim, um mês, 6 meses, 1 ano, com aquela ferida aberta sangrando? É mais ou menos isso que acontece muitas vezes quando a gente não socorre as nossas dores, quando a gente fica replicando elas. Então, de alguma maneira, a reconstrução do nosso amor próprio, ela não vem fácil. Ela vai ter que ter uma sutura em camadas, que nem um corte. Eu vou primeiro suturar a camada de dentro, depois a de fora e mais a de fora, até que a pele seja suturada e ela comece a cicatrizar. Então, um dos caminhos para a reconstrução do amor próprio é paciência. Paciência com nós mesmos. Um dia a gente vai dar conta, outro dia a gente não vai dar conta. Um dia a gente vai, 2 dias a gente já não chora. A gente chora, quando a gente já vê, a gente tá 1 semana sem chorar, né? Término de relacionamento é muito assim, no começo tá aquela dor, depois a gente vai respirando e tal.
e vai passando. As alegrias não são eternas, as dores também não. Essa é a beleza da vida, né? Isso que a Laísa tá falando é de uma beleza, gente. Olha que legal. Procurando motivos para justificar a atitude do outro, me culpando, passei um ano fazendo isso comigo mesmo. Belíssimo, Laísa. Muito obrigada pela contribuição. Imaginem vocês, gente, que de alguma forma vocês namorem um psicopata e vocês não sabem que essa pessoa é psicopata. Vocês acham que tem como querer explicar para um psicopata que não tem empatia o quanto ele te feriu, o mal que ele te fez? Como a Laísa falou aqui, ficar aqui me culpando? Eu não estou falando que as pessoas são psicopatas, tá, gente? Só estou fazendo uma analogia. Muitas pessoas também não têm empatia. Muitas pessoas não sabem amar. Muitas pessoas não se preocupam se ferir uns outros. A gente vê isso todos os dias, gente. Brigas de trânsito que você fica sem entender. A pessoa bateu o carro, o coitado lá tá nervoso, desce para pedir desculpa, você leva um soco. Quer dizer, o problema já aconteceu, a pessoa já tá nervosa. E dentro de casa muitas vezes é assim, nas relações é assim, não é todo mundo que tem empatia, então cuidado, porque às vezes aquilo você passa ali um período querendo achar uma justificativa para o injustificável. Às vezes você tá ali querendo achar, eu acho que ele terminou porque foi isso, porque foi aquilo, e outras vezes só terminou porque não tava nem aí. É duro a gente às vezes olhar para uma história e ver que a gente foi só mais uma pessoa. Que pra gente aquela pessoa foi muito importante, mas para aquela pessoa nós somos um troféu, nós somos mais alguém. Às vezes é tão difícil pra gente que ama profundamente alguém, a gente aceitar que existam pessoas que brincam com os sentimentos umas das outras. Por isso eu digo que para além da gente conquistar o nosso amor próprio depois de uma decepção, nós temos que conseguir conquistar um olhar mais fino para poder olhar para as pessoas, para poder entender quem está se aproximando, para a gente poder começar a fazer leituras mais apropriadas. Porque no mundo, por vezes muito complexo, sermos muito ingênuos, a gente paga um preço muito alto, né? Então cuidar, ouvir o que está sendo dito, com menos romantização. Não acreditar em qualquer tipo de justificativa. A pessoa nunca está disponível no final de semana, cada dia ela tem um tipo de desculpa diferente. Será? Será que essa pessoa é casada, tem uma família? Ou será que essa pessoa não tá nem aí pra você? Ela tá sempre colocando os amigos em primeiro lugar. Então a gente também tem que olhar se é o outro que tá contando historinhas pra nós ou se somos nós que estamos contando historinhas pra nós mesmos. Pra gente se encaixar naquela relação que a gente tá vendo que não tá fazendo bem. Perguntar se o excesso de decepções que a gente teve com algumas pessoas serviu pra gente não tá ali, às vezes, querendo se esconder em qualquer relação que chegue, porque a gente quer se encaixar, porque a gente cansou de sofrer. E cansar de sofrer, gente, não é uma boa alternativa. Às vezes é melhor a gente passar um tempo sozinho, então, tomar um fôlego, do que a gente se jogando, né? Quais decepções vocês... Gente, eu gostaria de saber se isso está fazendo sentido para vocês, se vocês gostariam de falar alguma coisa, perguntar sobre relações pontuais de vocês, né? Para a live e o encontro das necessidades de cada um, se isso está de alguma maneira contribuindo, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu colocasse, que eu não falei. Vocês sabem que eu percebo muitas vezes que quando um analisando vem trazer uma dor, às vezes ele fala, Lígia, eu não tenho medo de começar de novo. Eu tenho medo de me machucar exatamente no mesmo lugar que me feriu, sabe? Vamos lá.
O Renato está perguntando, o perdão não se trata apenas do outro, como muitos pensam, mas em primeiro lugar se trata de nós mesmos. Guardar mágoas de uma pessoa desagradável é como permitir que ela more na sua cabeça sem pagar. Sensacional, Renato. Você sabe, Renato, que somando um pouquinho com isso que você está trazendo, que está bem legal, está contribuindo muito, eu costumo falar que o perdão é o ato mais egoísta que a gente possa desenvolver na nossa vida. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta do outro. Né? A gente corta o vínculo. Então, no fundo é, um super ato para nós, né? A gente vai, tem que perdoar o outro, não, mas perdoar o outro é a gente se libertar desse outro que muitas vezes faz mal. Olha que delícia! É como se eu tivesse aqui uma algema e eu rompesse aquilo, né? Entendendo que perdoar não quer necessariamente fazer com que a gente queira conviver com essa pessoa. Perdoar é não querer mais mal a ela, porque quando a gente está ressentido, a gente quer mal ao outro muitas vezes, a gente quer que sofra, a gente quer que se arrependa, quer que venha atrás, porque o nosso orgulho, claro, fica ferido, isso é normal. Mas perdoar o outro em primeira instância é vá. Pode ir. Desarticulei dessa relação. Tá perdoado, pode ir. Não te quero mal, mas também às vezes não te quero perto, né? Vamos lá. Meu amigo Ali Gruber está aqui, meu parceiro lindo de lives. Ah, que delícia ter você aqui, Ale. Tô morrendo de saudades. Gente, que delícia. Como deixar de sentir dó e conseguir divorciar? Ai, que interessante isso. Você sabe que você está trazendo, Juca, uma colocação interessante também? O que é sentir dó de alguém, gente? Muitas vezes nós colocarmos essa pessoa numa posição de incapacidade. Ter pena de alguém é a pior coisa que a gente pode entregar para o outro. É o pior tipo de sentimento em qualquer relação. Ter pena é não ter fé numa pessoa. Pense se você tiver pena de um filho. Você vai educar esse filho? Tadinho dele, ele não vai dar conta, então não vou colocar ele no inglês. Tadinho dele, ele não vai dar conta, então não vou colocar ele no esporte. Já pensou? Você está roubando a potência do outro, a capacidade do outro. E muitas vezes, esse é até um aspecto muito egoísta, que é como se o outro não existisse sem mim. Gente, o outro existiu sem mim até o dia que eu conheci ele. Por que ele não vai existir sem mim depois que eu fui? Que prepotência que é essa? A gente tem que ter pena. Vai ser doído. Não tem como a gente sair de uma relação e não causar dano se o outro não gosta da gente. Agora é muito mais honesto e muito mais amoroso da nossa parte a gente deixar o outro ir e construir a vida dele. Colocar fé ao invés de ter dó. Dizer, eu sei que vai doer em você quando é a gente que tá rompendo, né? Porque a gente tá falando, né? De uma decepção, mas às vezes o outro se sente decepcionado porque quem quis partir fomos nós. Então, falar, eu sei que tá te doendo, mas você não merece estar numa relação que não te entrega o que você merece. E ninguém merece ser digno de pena. Quem daqui, gente, quer ficar... Por isso que eu digo, a vitimização, ela é o pior lugar que alguém possa se colocar no momento de decepção. Por quê? Porque a vitimização é quando a gente tem pena da gente mesmo, é quando a gente está com falta de fé na gente. Será que tem algo pior? Então esse é um ponto super importante para o resgate do amor próprio, é voltar a ter fé na gente, a pensar, poxa, eu vivi até aqui, né? Vivi até o dia que eu me relacionei com essa pessoa, até o dia que eu tive esse trabalho, eu vivi sem. Eu existi antes dessa pessoa. É não se diluir, gente, no outro. Por que você daí coloca na sua cabeça que depois daquele dia, daquela pessoa, você nunca mais vê? Como nunca mais? Você não é um siamês. Você é um ser humano, você tem sua individualidade. Você não está grudado. Você é um indivíduo. Você é um universo inteiro.
para você pegar e acreditar que como assim? Então o amor próprio, ele passa muito por essa consciência, né? Leila, é muito legal o que você está falando, e quando perdoamos e temos compaixão. Compaixão não é pena. A compaixão, inclusive, é uma coisa bonita, porque a gente pode olhar para uma pessoa até que nos feriu e ter compaixão dela. A gente vai perdoar e a gente vai desejar o melhor para ela, mas talvez, por exemplo, a gente não consiga voltar a confiar nela. Nem por isso a gente quer mal a ela, a gente quer bem, a gente quer que ela dê conta. Nós desejamos que ela consiga construir uma relação no futuro, né? Que faça sentido, que seja de adulto, que ela cresça. Mas às vezes você não consegue voltar, por exemplo, a confiar nessa pessoa. Então a pena, ela tá bem distante da compaixão. A pena prende. A compaixão empodera o outro, tá? Oi, Lígia Xará, tudo bem, querida? Eu já assisti uma live que falava que as traições às vezes viram um ciclo. Olha, eu vou discordar um pouquinho da questão da traição ser um ciclo. Eu vou dizer que as pessoas se colocam num ciclo em que a traição, de alguma forma, passa a fazer parte da doença relacional delas. Então, tem muitas vezes uma pessoa que abusa e a outra que encontra o sentido dela no lugar de vítima. Por isso que eu tô falando, Lígia, que a vitimização é um dos piores caminhos pra gente ocupar. Por quê? Porque eu vou ficar num processo de traição só por duas razões normalmente. Ou porque eu não sei, ou porque se eu sei e tô perdoando várias vezes, né? Porque a gente até pode perdoar uma vez e a relação se reconstruir de um outro lugar. Mas ou eu não sei, ou quando soube eu consegui construir, ou eu estou tão acostumada a ficar no espaço da rejeição que ali tem um lugar para mim. É onde eu sempre tenho uma história para contar para amigos, olha, me traiu de novo, as coisas nunca dão certo para mim, eu tô ocupando um lugar de vítima que tá fazendo sentido para mim por alguma razão, e eu vou ter que daí buscar compreender isso melhor. Isso, uma terapia pode sim ajudar e muito a pessoa entender por que ela está se nutrindo daquilo que é o lugar da falta, da rejeição. A Cris está falando, eu perdoei, deixei ir e... ai, cadê, gente? Sumiu. Me libertei em muitas dores e traumas depois de quase 18 anos. E, querida, parabéns! Demorou, imagino que o processo seja difícil, mas veja, você colocou a palavra libertei, que conquista, hein? Ó, o Lucas tá falando que tenho dificuldades em pedir perdão para minha esposa, como quebrar esse orgulho? Querido, quando você entender que é a tua autoestima que está péssima, né? Quando você entender que pedir perdão é um lugar de força, não um lugar de fraqueza. Só pede perdão quem tá muito bem consigo mesmo. Nenhuma pessoa nunca é fraca, ela não vai pedir desculpas. A pessoa fraca, ela vai se esconder exatamente nesse lugar de orgulho. Então, trabalha essa sua força interior. Veja se não é justamente naquele momento que você tá querendo se fortificar enquanto ser humano que você tem que aprender a se desculpar. O amor, Lucas, ele tem que ser esse espelho saudável para os dois, porque às vezes você começa a ferir muito o outro e você quebra o espelho. Espelho remendado, gente, não vai ficar com a mesma imagem, vai ter uma distorção. Se você veio aqui na live hoje, se você trouxe isso para o nosso contexto, eu acredito que isso esteja te incomodando. E se está te incomodando, vale teu investimento, né? Porque se fosse uma relação que você não tivesse nem aí, você não estaria aqui hoje conosco pensando nisso. Então procura ver o que está tão frágil dentro de você que te aterroriza. Porque isso não é sobre a tua esposa, isso é sobre você. Isso não é só sobre a sua relação. Isso é sobre a sua insegurança de reconhecer. O que você está precisando fortificar? O que você tem de trauma aí? Ou de referência, às vezes, até do masculino, que o homem não pode se desculpar. Que talvez seja importante você revisitar, rever, repensar. Né? Quão fortes temos que ser para nos desculpar.
Gente, eu tô vendo que deu 20h31, ou seja, já tô com vocês aqui 1 hora. Eu acredito que o Instagram venha nos derrubar. Oi, Alê, obrigado, querido. Vamos que marcar a nossa, hein? Eu tenho a percepção que o Instagram vai nos derrubar, né? E eu vou responder uma última pergunta, eu vou tentar aqui ver o que tá entrando. Vou pegar aqui a colocação da Júlia. Cadê? O outro nos leva de encontro a nós mesmos, temos o inconsciente que nos leva sempre para o mesmo lugar, para as mesmas relações, para enxergarmos, colocamos muito na nossa vida na mão do outro. Entra dentro do que nós conversamos hoje, né? Eu digo sempre, gente, quando um padrão tá se repetindo, você tem que ver que tem ouro de alma ali para você, você tem que olhar com atenção, é algo que você tem que aprender de alguma forma sobre si mesmo. O Magalhães, oi Jaime, tudo bem, querido? Liberar perdão é conseguir avançar de fase na escala da vida. Com certeza, Jaime, eu diria que é um platô, né? Quando a gente consegue fazer esse caminho, subir essa escada, evidentemente a gente vai galgando passos acima e a visão de mundo da gente se amplia pra caramba, né? Tô vendo que tem muitas coisas sobre traição, talvez a gente possa sim fazer uma live na sequência, né? Agora nas quintas, numa outra data, sobre traição. E, gente, muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês nessa 1 hora, passou voando. Espero que tenha feito sentido para vocês o que nós abordamos aqui hoje. Quero agradecer muito a companhia de cada um de vocês. E, claro, né? É sempre um prazer ter vocês aqui comigo, especialmente depois que vocês escolhem o tema, que vocês aqui constroem comigo esse momento, que vocês podem ter certeza, gente, que faz muito sentido para mim também. Obrigada, Doug, tá bom? O Douglas tá aqui, é um querido. Obrigada, gente, por tudo. Obrigada pelas perguntas, pela coragem de vocês. Espero que o nosso amigo aí que falou que às vezes tem dificuldade de pedir desculpas consiga. Depois você conta pra gente como que você se sentiu. Tenho certeza que a sua relação pode entrar num nível bem melhor. Tá bom, gente? Lembrando sempre que o nosso processo, a nossa jornada aqui no mundo, ela sempre vai ser feita de decepções, né? Ela sempre vai ser feita de coisas complexas. Nem sempre a vida é bonitinha, cor-de-rosa, mas como é bom viver, né, gente? Como as decepções, de alguma forma, elas também têm mensagens para nós, tá bom? No nosso próximo encontro, espero que vocês novamente possam me dar o prazer aí de escolher o tema. A gente vai estar sempre elaborando dessa forma. Gratidão imensa, fiquem bem. Um beijão. Espero que vocês consigam revisitar aí as decepções de vocês para entender um pouquinho melhor o que elas têm para dizer para vocês, tá bom? Relações saudáveis e tudo de bom para vocês. Até a próxima.